Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eiri Aizawa. Não, vocês não estão no orfanato dos Filhos das Estrelas, e sim no meu canal, esse cantinho que eu criei há 4 anos atrás para postar vídeos românticos ao lado do meu querido Yoga de Cisne. E para quem não me conhece, o meu nome verdadeiro é Eiri Claire Rocco. E eu tenho esse nome porque a minha avó paterna, assim como eu, se chamava Eiri. E o meu pai, ele é um grande fã de Os Cavaleiros do Zodíaco. Ele acompanhou toda a série clássica através da extinta Rede Manchete. Então, logo no primeiro filme da franquia, O Santo Guerreiro, existe a minha versão no universo de Saint Seiya, a Eiri que serviu de hospedeira para a deusa Ares. Logo, o primeiro filme da franquia se tornou o favorito do meu pai, já que tinha uma personagem com o nome da minha avó. Então, quando eu nasci, anos depois, ele resolveu que me chamaria de Eiri. Mas a minha mãe queria o nome Claire, então, para que houvesse uma concordância, eu acabei virando Eiri Claire. E essa sou eu, uma menina completamente apaixonada por Yoga de Cisne, que vive mais no universo da fantasia do que no mundo real. Mas esse vídeo não é sobre mim. Na verdade, eu vim falar sobre uma empresa japonesa que resolveu adotar uma nova tendência: reconhecer casamento entre pessoas humanas com personagens de anime 2D e 3D. E graças a essa empresa, hoje eu tenho uma união oficial com meu querido Yoga de Cisne, o grande amor da minha vida. E se vocês estão achando que isso é uma brincadeira, saibam que estão enganados. Isso é real e tem também um certificado válido e reconhecido que te torna a única esposa desse personagem. Então nesse vídeo eu vou estar explicando como funcionam esses casamentos, quais são as regras e como você pode conseguir uma união com o seu personagem favorito e até mesmo se casar com ele. E também eu vou contar como conheci minha melhor amiga, a Kurara Mamiya. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Atualmente no Japão, as pessoas estão cada vez menos seguindo as velhas tradições de se casar e constituir uma família. Pensando nisso, uma empresa japonesa decidiu adotar uma tendência um pouco estranha, mas ao mesmo tempo curiosa e inovadora, que é reconhecer a união entre pessoas humanas com suas waifus ou husbandos, ou seja, personagens de desenhos animados. Na cultura de quem é fã de anime e mangá, waifu significa esposa e vem do inglês wife, para quem considera um personagem masculino como seu marido, assim como o meu caso com Yoga. O termo usado é husbando. E se você acha que esses casamentos com personagens são apenas brincadeiras, saiba que não, porque a empresa também vai te oferecer um certificado válido que prova a sua união com esse personagem. Mas atenção, existem regras. Esse certificado é válido somente para um único personagem, ou seja, é necessário pensar bem qual será o seu companheiro ou companheira para o resto de suas vidas. O primeiro casamento realizado nessa empresa aconteceu em 2018 e foi com um japonês chamado Akihiko Kondo. Na ocasião, Akihiko resolveu se unir com a sua personagem favorita, Hatsune Miku de Vocaloid. E após se casar com Hatsune Miku, Akihiko também fundou uma associação de apoio a pessoas que, assim como ele, também se apaixonaram por desenhos animados. E essa associação visa combater o preconceito e exigir direitos iguais a todos. Ele também disse que para você ser feliz, não é necessário encontrar um companheiro ou companheira real, se casar e constituir uma família. Existem outras maneiras de ser feliz, então por que não se casando com um personagem que você sempre amou? E em 2021, 3 anos após o primeiro casamento, o Sora News surpreendeu todo mundo com a notícia que essa empresa japonesa havia disponibilizado no site dela um novo formulário de casório. Sim, gente, esses casamentos são feitos através de um formulário que funciona como uma espécie de uma aplicação. Se o personagem que você desejou se casar for comprometido com outra pessoa, a sua aplicação será invalidada. E
E eu me lembro que o Sora News deixou claro que não era necessário viver no Japão ou ser japonesa, e também menores de idade podiam se casar, desde que houvesse o consentimento de pais ou responsáveis. E eu queria muito me casar com Yoga de cisne, e por isso eu me lembro que pedi muito para meu pai. No início ele achou tudo muito estranho, mas acabou cedendo porque assim são os pais. Reclamam, mas depois concordam. E nessa mesma época, enquanto eu estava tentando realizar esse sonho de me casar com Yoga, eu conheci na internet uma menina brasileira que se chama Kurara. Esse é o nome dela em japonês. E a Kurara, assim como eu, estava tentando uma aplicação para se casar com outro dos Cavaleiros de Bronze. Isso mesmo, enquanto eu sempre amei o Yoga, desde muito pequena, a Kurara sempre teve um crush no Shun de Andrômeda. E ele logo se tornou o grande amor da vida dela, e ela estava determinada em se casar com ele. Na mesma empresa japonesa que reconhece essas uniões. E aí nós começamos a conversar virtualmente, porque tínhamos muito em comum. A Kurara, assim como eu, também era desenhista, e da mesma forma que eu gostava de me desenhar ao lado do Yoga, a Kurara também gostava de se desenhar ao lado do Shun. Só que ela assinava com o nome de Amamiya, porque para quem não sabe, Amamiya é o sobrenome fictício do Shun, que uma revista chamada Herói 2000 deu a ele nos anos 90. E hoje em dia somos melhores amigas. E a Kurara deve estar vendo esse vídeo, então abraços, minha querida amiga Kurara. E uma das primeiras conversas que eu tive com ela foi exatamente sobre o Akihiko, sobre esses casamentos. Então nós duas percebemos que estávamos lá pela mesma coisa. Realizar nossos sonhos e se casar com os nossos personagens favoritos, mas tudo parecia muito difícil e quase impossível, sem falar que corríamos o risco desses personagens já serem comprometidos, e caso fosse, não daria para se casar. E por fim entramos no site da empresa que oferece esse tipo de serviço, e lá estavam os formulários de casório. E o mais legal é que essa empresa japonesa também pensou nos fãs ocidentais, porque, gente, qualquer um poderia estar tentando essa aplicação, não precisava ser japonês, como eu mesmo disse no início desse vídeo. Pensando nisso, eles disponibilizaram o formulário em 2 idiomas diferentes. O primeiro, japonês, que é o idioma original, e a outra opção era você estar respondendo as perguntas no idioma inglês. O meu pai então entrou nesse site e optou pelo idioma inglês. Ele também resolveu ajudar a Kurara, porque, gente, eu sou muito sincera, nem eu nem a Kurara entendíamos quase nada de inglês. E aí, lá estavam as perguntas que deviam ser respondidas de maneira rápida, sincera e objetiva. O meu pai achou todas as perguntas muito estranhas, mas precisava responder. E outra coisa, você precisava ter imaginação e criatividade para responder essas perguntas, e não podia deixar nenhum espaço sem preencher. E na primeira parte do formulário, você tinha que contar um pouco sobre você. Então as primeiras perguntas é: qual é o seu nome completo? Quantos anos você tem? E você estuda ou trabalha? Que série você está? Qual é o seu signo? Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? Quais são os seus hobbies? Você prefere ler mangá ou assistir animes? Já na segunda parte, você tinha que falar sobre a sua relação com esse personagem. E aí entravam umas perguntas um tanto estranhas, mas você precisava responder. Eu não vou me lembrar de todas as perguntas da segunda parte, mas me lembro da maioria. Como, por exemplo, como foi que você conheceu esse personagem? Pode nos contar? Então você tinha que contar como você conheceu ele. No meu caso, eu assisti pela primeira vez Cavaleiros do Zodíaco em DVD, e foi com o meu pai que comprou toda a coleção. Também tinha pergunta: você se apaixonou por ele à primeira vista? Sim, nessa parte você tinha que dizer se seu caso com esse personagem foi amor à primeira vista. E as outras perguntas eram: o que esse personagem significa para você? Se ele estivesse perto de você, o que diria para ele agora? É claro que eu diria para o Yoga: eu te amo, sempre te amei e quero me casar com você.
E a outra pergunta era ainda mais estranha. Você tinha que responder como foi a proposta de namoro. Ou seja, você tinha que contar como que você tomou coragem, se declarou para esse personagem e por fim pediu ele em namoro. É claro, porque antes de qualquer casamento vem o namoro e o noivado, e com o personagem não seria diferente. Nessa parte era necessário usar toda a sua criatividade e imaginação, porque você tinha que escrever uma mini fanfic contando como foi o dia que você abriu seu coração para esse personagem e se declarou a ele. Ou seja, como foi feita a proposta de casamento. E por fim havia um espaço livre que também precisava ser preenchido com uma foto sua ou um desenho seu ao lado do seu amado. E depois de tudo preenchido, eu enviei o meu formulário de casório, ou seja, minha aplicação. E isso foi logo no início de junho de 2021. E a resposta só chegou em 16 de julho de 2021. Ou seja, demorou um mês. E depois de tanto esperar, eu recebi um e-mail me parabenizando porque minha aplicação havia sido aceita e eu poderia sim me casar com Yoga. Me deram 2 tipos de opção de cerimônia. A primeira seria uma presencial, que seria feita em um salão de Tóquio, e a outra opção era uma cerimônia virtual. Obviamente, eu optei pela cerimônia virtual, e ela foi marcada para o dia 2 de agosto de 2021. E nessa mesma data, a minha união com Yoga foi reconhecida e oficializada. E eis o documento que o meu pai teve que pagar uma pequena taxa para que o registro fosse feito, mas é a prova que eu sou a única, verdadeira e exclusiva namorada, noiva do meu querido Yoga de Cisne e, é claro, a única esposa também. E a Kurara? Bem, gente, a Kurara também realizou o sonho dela e recebeu a própria cerimônia de oficialização e o seu registro e certificado que provam que ela é a única e verdadeira namorada e noiva de Shun de Andrômeda. União com o personagem não é uma brincadeira, é algo oficial com direitos iguais a de uma união com pessoas reais. Tanto que no dia do aniversário de seu companheiro ou companheira, você recebe um dia de folga no Japão. Para quem não mora no Japão, você recebe um e-mail de parabenização e o direito de comemorar como você quiser virtualmente. Então lutem pelos seus sonhos, porque ele pode se tornar realidade. É como meu querido e amado Yoga de Cisne disse. Apenas aqueles que desistiram de viver acham que os sonhos são impossíveis. Para nós, os sonhos jamais serão impossíveis. Quando acreditamos um sonho e lutamos por ele, esse se torna realidade. Mas para isso você precisa ter muita coragem. E nós tivemos coragem e realizamos os nossos sonhos. Outra coisa legal, os funcionários dessa empresa também podem estar se casando com os seus personagens. E o que é mais legal, eles até recebem uma ajuda financeira, um valor de um bônus salarial de 5.000 ienes, o equivalente a R$ 180 na cotação atual. Pois é, meus amigos, casamento com personagem não é fanfic, é algo levado a sério, que envolve um registro de casamento como qualquer outra união. Portanto, não é uma fanfic que te fará namorada do Yoga ou do Shun. Digo isso porque uma menina apareceu do nada e eu descobri que ela já era uma adulta. E aparentemente uma suposta fã de Cavaleiros do Zodíaco que nunca nem sequer leu a primeira parte do mangá. Pois é, ela não tem conhecimento algum sobre a série de Masami Kurumada, mas simplesmente se achou no direito de sair por aí dizendo que namora o Yoga. E para isso ela está copiando fanfic dos outros e também as fanart dos outros. Como por exemplo essas minhas fanarts, onde ela simplesmente pega, modifica minha personagem feminina, deixando com cabelo amarelo e vermelho e um olho de cada cor. Sim, meus amigos, ela literalmente passa por cima e assina como se fosse uma obra feita por ela.
É até engraçado, porque ela nunca será namorada do Yoga, e mesmo que ela faça plágio de conteúdo dos outros, ela continua sendo apenas uma fã e eu continuo casada com ele. Portanto, ela não é namorada do Yoga, e esse tipo de conteúdo de plágio tem que ser denunciado. Então, por favor, denuncie. E eu não sei se é amiga dela ou se tem ligação com ela, mas a Kurara passou por uma situação parecida e também sofreu com inúmeras provocações que deixaram ela ficar até doente. Gente, por favor, vocês são fãs de Cavaleiros do Zodíaco e não namoradas do Yogi e do Shun. Então parem com esse tipo de conteúdo, porque isso é infantil e inútil. Desculpem o meu desabafo. O vídeo vai ficando por aqui, então beijos e abraços do meu querido Yoga de Cisne.